Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 16 de agosto de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí um assunto, uma questão objetiva, e o baralho cigano vai trazer a orientação, e para finalizar traremos uma mensagem com o Uga. Vamos começar pelos signos, né, com o tarô, pedindo um ancoramento de Metatron e as 9 hierarquias angelicais. Vamos pedindo aqui o envolvimento do tarô pela linha dos anjos para trazer através do tarô a mensagem para esta semana. Vamos lá. Então, abrindo aqui a mandala astrológica, né, com o tarô. Vamos ver aí signo a signo o que Metatron e os anjos aconselham. Começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries, sai a carta do louco, o zero, então começar coisas novas. É uma carta de leveza, arianos. Então trazer uma semana mais divertida, trazer os prazeres, né? E instintivamente buscar caminhos novos, modernidade, originalidade, né? O louco tem uma regência de Urano, então traz aí um movimento mais, o modernex do baralho, né? Criativo, original, diferente. Nós temos 3 cartas de movimento do tarô, e essa é uma delas, é a mais movimentada, né? E começar coisas do zero, arriscar, trazer os prazeres. Então é uma carta que traz libertação, libertação de crises, insatisfações, inseguranças e buscar caminhos novos aí. E vamos para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Os taurinos saiu outra carta de movimento do tarô, né? Como eu já falei, tem 3 cartas movimentadas, né? E os taurinos tiram outra, que é a carta do carro. A palavra-chave do carro é resolução. Então, se vocês estão em dúvida de alguma coisa, essa semana vai resolver. Primeiro escuta a voz do seu coração, a sua intuição vai falar e depois vai lá e faz. O carro é o mão na massa. Então, taurinos, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, eu vejo que as coisas vão estar nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, direcionar. É uma carta de abertura, é uma carta regida por Marte, né? Uma carta que abre as situações aí. Então traz a vitória e é uma carta de tempo, né? Então rapidez. E vamos para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos, sai uma das melhores cartas do tarô, o Sol, né? Então as coisas, vocês vão estar com mais energia essa semana para fazer as coisas, né? O Sol traz bastante energia e clareza no mental, vendo quem são os amigos de verdade. O Sol é uma carta que traz uma visão real das pessoas. Então é uma carta que traz amizade, né? É uma semana boa para esclarecer situações. Vocês vão estar, né, um luminário, vão estar com um brilho especial. Então o Sol é tudo de bom aí. Até quando eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte que eu faço a invocação do Sol. E vamos agora para os cancerianos. O pessoal de Câncer, sai a última carta dos arcanos maiores, o mundo, que fecha. Olha que interessante. Tanto os geminianos como o Sol, como os cancerianos do mundo, são as 2 melhores cartas do tarô, e sai uma seguidinha da outra. Cancerianos, vocês conseguem concluir as coisas com chave de ouro. E tudo que está essa semana desequilibrado, a tendência é equilibrar e melhorar, porque é uma carta de expansão. Ela traz
equilíbrio e traz expansão. E por ser uma carta regida por Júpiter, traz sorte, traz as bênçãos de Júpiter. A dica para os cancerianos essa semana é ter uma visão mais ampla das situações, né? Então traz equilíbrio, expansão e fechamento com chave de ouro. E vamos para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos. Sai a carta que tem o desenho de um leão, leoninos. Sai a carta da força, né? Qual é a imagem clássica da força? É uma mulher que abre a boca de um leão, né? Então, ela não mata o leão, ela controla. Então, o leão, ele representa o nosso lado instintivo, né? Então, é um período onde vocês têm que controlar os instintos, né? Ter um comportamento mais sedutor, mais inteligente, mais estratégico, né? Para dominar o dominador e usar para o que vocês querem. Então a força, ela fala que é uma semana que os leoninos podem se deparar com pessoas nervosas, situações quentes, né? Então não bate de frente, seduza. Comunicação sedutora, inteligência emocional, né? A força é a carta da malemolência, né? Controle o leão, controle o seu instinto e não bata de frente. E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Os virginianos sai a carta dos enamorados, que traz um momento de dúvidas. Virginianos, os enamorados é o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então é um momento que podem aparecer algumas dúvidas. Nesses momentos de dúvidas, né? Não escute muito o que as pessoas têm para falar. Escute a voz do seu coração, os enamorados, né? Então é uma carta que pede intuição, usar os sentimentos. É a carta que traz dúvida, mas é a carta mais forte do livre-arbítrio. Então a decisão está dentro de vocês, né? É uma carta de Vênus dos prazeres. Assim como os arianos tiram louco, os virginianos tirando os enamorados é outra carta de prazer. Loucos e enamorados são cartas de prazer, tá bom? Então traga os prazeres. Uma carta de Vênus, deixe uma semana mais prazerosa, mais bonita. E é uma semana que vocês têm que diversificar. Então não é um momento de focar em uma coisa só, em um setor da vida só. Então os enamorados é assobiar, chupar cana e andar de bicicleta, fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E no momento de dúvidas, escute seu coração. O seu Deus interior é uma carta mediúnica de intuição, vai falar com você. Então a resposta das coisas não vão estar na boca de ninguém. É como eu falei, é uma carta de dúvida, mas é a carta mais forte do livre-arbítrio, tá? Então vocês vão ter que decidir se vai para lá ou vai para cá. E a decisão está dentro de vocês. Vamos agora para os librianos. Librianos, sai a carta do enforcado, né? Então, um momento de isolamento e de, através da sua meditação, da sua interiorização, ver o que está pegando. Na realidade, o enforcado é isso. O que vocês estão fazendo aí e que, né, não está rolando, né? Não está indo para frente. Não está tendo troca, né? A vida é troca. Então, o que está sacrificando? Isola. Então, a dica aí para vocês, librianos, é tirar o saco de cimento das costas, entendeu? É isso, tirar o peso das costas. Olhar as coisas de uma outra forma para isolar o que não tem troca, para isolar o que está pegando, né? E vamos para o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos, sai a carta do mago, né? Que é uma carta número 1. Escorpianos, número 1 é bom inserir coisas novas, né? Então é um período muito bom para inserir coisas novas. Uma carta boa para comunicação, é uma carta de Mercúrio, então fala do diálogo com convencimento. Então ele é o vendedor do baralho. Então os escorpianos essa semana, através do diálogo, trazendo convencimento, né? Então não é um diálogo só jogado. E essa carta também equilibra as situações, porque o mago tem os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então tudo que está desequilibrado com o mago equilibra. É uma carta bem bacana, tá? E traz uma proteção espiritual. É uma carta de ação, de iniciar projetos com grande proteção
espiritual e principalmente é uma semana que os escorpianos têm que mostrar as suas habilidades. E vamos agora para o pessoal de Sagitário, os sagitarianos. Vamos agora com a carta do Imperador, sagitarianos, uma carta ótima que materializa projetos, né? O Imperador é o dinheiro do baralho, então ele é uma carta que aparecem pessoas para nos ajudar, porque ele é os bons contatos. E a dica para os sagitarianos é essa também, né? Se aproximar dos bons, não ficar perdendo tempo com gente que não tem nada a ver, gente que não acrescenta, né? O nosso tempo é precioso, então a gente tem que se aproximar de pessoas que realmente valem a pena. E é uma semana de organização, o número da carta é 4, então traz a fertilidade, ele é o grande pai terreno, e é uma semana aí dos sagitarianos se colocarem, né, de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos. Sai a carta da temperança, equilíbrio emocional, capricornianos. A temperança é uma das cartas das águas do tarô, né? Então ela fala temperar, nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Então é uma semana que pede para vocês terem uma paz interior, terem uma tranquilidade anterior para saber realmente na sua vida o que deve fluir, porque a palavra-chave é fluidez, continuidade, o que deve fluir. Então é uma carta que tem proteção angelical, então a linha dos anjos estando aí com vocês. É uma carta alquímica que traz uma transformação benéfica. Ela pega os extremos, os excessos e equilibra. Então é uma carta boa para fazer acordo na parte emocional. Então, capricornianos, os anjos estão com vocês essa semana para que realmente vocês consigam essa paz interior, essa tranquilidade, para ter esse momento de selecionar o que deve fluir e o que deve fluir. O que deve fluir é o que traz equilíbrio, porque ela pede equilíbrio, né? E vamos para o pessoal agora de Aquário. Vamos para os aquarianos. Sai a carta número 9 do eremita. Aquarianos, 9 fecha com sabedoria, mas lentamente. Porque o eremita é Saturno, né? Tem regência de Saturno. Então o eremita, ele traz um período de muita sabedoria para vocês fecharem as situações. Muita sabedoria. Vai devagarzinho, tá? Porque é uma carta de lentidão e ela pede para vocês se isolarem um pouco, né? Para refletirem sobre o passado, o presente e para onde vocês querem ir. E para onde vocês querem ir, tem que ser um passinho depois do outro, tem que ser devagarzinho. O eremita, ele representa o sábio, ele representa toda a nossa experiência de vida, tudo que a gente estudou e aprendeu. Então é um período essa semana que vocês têm que usar essa experiência para devagarzinho, sem falar muito, porque é uma carta quieta, não é carta, ir fechando as situações, né? O Saturno, que é essa carta regida, ele concretiza, ele limita, mas traz solidez. E vamos para o último signo da roda zodiacal, vamos para Peixes. Sai a carta da Lua, né? A Lua, ela pede para os piscianos cuidarem da parte emocional. A Lua, ela é a carta do psicológico do baralho. Cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos. A Lua pede isso. Na parte prática, piscianos, o que vocês devem fazer com a Lua? Né? A Lua, ela fala de um período onde vocês têm que enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado, né? Então a Lua pede para enxergar além do que estão te mostrando, usar a sensibilidade, usar a emotividade, não agir se a coisa estiver instável, porque a Lua, ela traz instabilidade. Então, se a coisa não tiver clara, instabilidade, fique na sua, tá? Não haja sem saber direitinho o que está acontecendo. E use essa parte emocional. As pessoas podem estar falando situações que realmente elas não pensam e sentem,
Por isso que a lua é a carta das máscaras, do que está oculto o segredo. Então tem que fazer um período aí de não ação, de sentir, né? Se a coisa estiver muito enrolada, não vá. Aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Vamos ver que runa que sai? Vamos ver o que Odin falam com os aniversariantes da semana? Qual é a runa? Sai a runa da bruxinha, a Perti, né? Essa runa fala que a espiritualidade revela as coisas importantes para vocês, tá? Uma boa semana para jogar oráculo. Essa runa da bruxinha representa os oráculos, tá? Então é uma das runas espirituais de proteção, que a espiritualidade revela o que está oculto, tá? Então uma runa de grande proteção. E vai a dica aí. Jogue os oráculos, vocês que estão fazendo aniversário, para trazer orientação para o seu ano pessoal. Vamos para a pergunta mental? Pensa uma questão bem objetiva. Pensa numa questão bem direcionada. E o baralho cigano, através de Santa Sara Kali, vai conversar com vocês. Vai pensando, mas gente, tem que ser uma questão objetiva, não pode ser vaga. Vamos ver que carta que sai? Sai a carta da casa, é um sim. Então é uma carta que um 4, né? A casa é um 4, vocês têm que se organizar, vocês têm que se centrar, colocar limites. Ela traz no arcano menor uma proteção, né? O arcano menor no baralho cigano é a cartomancia. Traz uma proteção, um momento de refletir se essa situação ela vai trazer estabilidade, ela vai trazer segurança para vocês, né? Então traz esse momento de aconchego. Se essa situação vai ser confortável para vocês. Então é um sim, porque é uma carta fixa, de segurança, de estabilidade, né? E tudo que a gente abre tem que fechar. Eu vou fechar com Oga, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma, né? E todos os deuses celtas e deusas celtas, para ver que árvore que sai como fechamento. Sai a árvore 9, a aveleira. A aveleira pede para que vocês essa semana saiam da zona de conforto e vá para o desconhecido. Pegue conhecimentos fora, né? Pense um pouco fora da caixinha e esses conhecimentos use de uma forma lúdica, de uma forma espiritual. Essa aveleira, ela fala, ela é a árvore, né, do salmão, né? Então na mitologia tem as 9 aveleiras ali, o salmão, que é para os celtas, o bicho mais antigo do mundo, ele pula para pegar a avelã. Então pula, ele sai da água, do quentinho, da coisa que está cômoda para ele, e ele vai para um lugar desconhecido. Então ela fala para sair da zona do conforto. Esses movimentos que vocês farão essa semana vão ajudar que vocês tenham mais criatividade, que vocês usem isso de uma forma mais espiritual, lúdica, criativa. Então vá buscar conhecimento fora, né? E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu uso 4 oráculos, né, na consulta, é bem aprofundado, posso ajudar você em todos os setores. O trabalho complementar da limpeza, onde eu entro no campo áurico, alinho todos os centros de força, potencializo os pedidos também. Para você que está fazendo aniversário, tem a pesquisa por escrito da numerologia, o ano pessoal. E você que quer aprender, eu tenho os cursos de tarô, baralho cigano, runas e yoga, aula teórica, prática de ética. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual e ano pessoal através da numerologia pitagórica é no 11 9 87 88 6000. Eu vou repetir, hein? Faça a sua marcação por este número, 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta todo dia de manhã
o aspecto astrológico dia a dia e o calendário espiritual. Então vocês vão ficar conectados logo cedo com duas energias, a energia astrológica e a energia espiritual. Então, o canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir as redes sociais, vale a pena entrar lá, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.